Mestre Jesus, ainda somos desvirtuosos. Ainda temos medo e dificuldade, mas todos estamos aqui, ansiosos por aprender, ansiosos por lapidar nossas desvirtudes, transformando-as em virtudes. E compreendemos que não conseguiremos fazer isso sozinhos. Por isso, pedimos o teu auxílio, Mestre Jesus, para que nos ampare diante das dificuldades e que possamos compreender e enxergar as oportunidades de aprendizado que encontramos em nossa caminhada. Obrigada, Mestre, por sempre estar ao nosso lado. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos acolha, nos envolva a todos, a fim de alimentarmos a nossa alma, nos impulsionando para o nosso crescimento espiritual. Continuando o estudo, Espiritismo Explica, o tema de hoje, um dos mais desafiadores, um dos mais importantes, desvirtudes. A oração inicial, ela não foi por acaso, uma oração linda, em que a Jeane ela não disse criar virtudes, ela disse lapidar as desvirtudes. E é mais ou menos por aí que vai ser esse papo de hoje. Bom, somos seres espirituais, né? Temporariamente encarnados para desenvolvermos a sabedoria e a capacidade de amar, principalmente a capacidade de amar. O objetivo da encarnação é proporcionar experiências que vão contribuir com o nosso progresso espiritual. Precisamos estar abertos a essas experiências, porque essas experiências que vão nos ajudar nesse progresso, nessa caminhada. Perguntado uma vez a Buda sobre a morte, e ele disse: quem viveu sabiamente não deve temer a morte. E o que é viver sabiamente? É aproveitar todas as oportunidades da vida, todas as oportunidades de experiências que o Pai Maior está nos dando. Sem culpa, mas com muita vontade, muita persistência, vontade de crescer, vontade de evoluir. Num processo de aperfeiçoamento constante. E se estamos nesse processo, todos nós temos virtudes e também desvirtudes. Virtudes são tendências de comportamento e o cultivo de valores que contribuem para a nossa evolução espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude é uma qualidade essencial do homem de bem. Uma qualidade essencial do homem de bem. Desvirtudes seria, então, o não desenvolvimento dessas virtudes. Mas, para facilitar, hoje, também vamos dizer que desvirtudes são vícios. Vícios da alma, vícios do espírito. Associamos essa ideia de vícios normalmente com álcool, normalmente com drogas, mas nesse caso estou falando de vícios morais, como orgulho, conhecido como o pai de todos os males.
Muitas vezes, queremos ser melhores que os outros. E aí aparece o orgulho, a prepotência, a vaidade, que são filhos do orgulho, né? O egoísmo, que também vem do orgulho, quando só pensamos em nós mesmos. Enfim, vaidade, a violência, que leva ao ódio, ao desamor, à raiva, o medo exagerado, a intolerância, muito falada nos dias atuais, né? Enfim, uma série de vícios morais. E esses vícios morais nós podemos chamar de desvirtudes. Mas a questão é, todos nós, espíritos imperfeitos, em um processo evolutivo, como eu já disse, trazemos no nosso interior falta de virtudes, sentimentos negativos, emoções desequilibradas. Somos espíritos imperfeitos. Precisamos entender que ainda estamos em um processo evolutivo. E o ideal não é sentir culpa por isso. Porque quando sentimos culpa, nos tornamos tristes, normalmente pelos erros cometidos. E algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, é preciso tropeçar para aprender o caminho certo. Podemos aprender, claro, com o erro do outro, e assimilar, então, e ver que aquilo não é um bom caminho. Podemos aprender com os nossos erros, com os nossos tropeços, mas podemos também aprender com conhecimento. Podemos mudar com o conhecimento. Podemos mudar. Precisamos mudar. Mas entenda um ponto que eu quero deixar muito claro. Não podemos sentir culpa, porque, como eu disse, a culpa ela leva à tristeza, ela leva ao pessimismo e não vai te levar a lugar nenhum. Mas sim, precisamos ser responsáveis. Porque quanto mais desvirtudes ou vícios, mais sofremos as consequências dessas imperfeições. Entende onde eu quero chegar? Não precisamos nos culpar por essas desvirtudes, porque somos seres imperfeitos, mas precisamos ser responsáveis por ela. É diferente. E entender que quanto mais alimentamos essas desvirtudes, mais sofremos. Que são consequências das nossas imperfeições. Eu queria também colocar uma coisa muito interessante para vocês, que normalmente nós não olhamos para nós, muitas vezes por insegurança, não nos trabalhamos, né? Não procuramos nos entender, mas normalmente apontamos o dedo para o outro. Porque falar das desvirtudes do outro, isso sim, dá vontade de falar. Das nossas, não. Mas do outro dá vontade. Pode falar, Léo. Vamos lá, temos duas perguntas. A primeira é
O que você chama de emoções desequilibradas? Quer fazer a segunda ou não tem conexão? Eu acho que é melhor responde essa, depois eu faço a... Vamos imaginar o seguinte: todos nós ganhamos um terreno. Um terreno limpo. Um terreno bem cuidado. Mas aos poucos, a gente não foi dando muito. Foi cuidando desse terreno. E aí o mato foi crescendo. Começaram então a. Os vizinhos começaram a jogar lixo, até mesmo você não se preocupou com o terreno. E com o passar do tempo, esse terreno ele ficou com muito mato, com muito lixo. As pessoas passavam na frente desse terreno e aquele odor, aquele mau cheiro. E aí você recebe uma muda, uma plantinha. Você decide, então, colocar, né, essa muda, plantar nesse terreno. Essa muda, ela demora para crescer. Claro, cheio de lixo, com solo contaminado. Esse mato, esse lixo, são os nossos sentimentos não tão bons. Os nossos pensamentos não tão bons. As nossas atitudes não tão positivas. Porque ganhamos do Pai o terreno limpo. O terreno bonito, gramado. Mas não cuidamos desse terreno. Mas agora há nesse terreno uma muda, uma plantinha, que já é um sentimento bom, que já é uma mudança, que já é uma virtude. Mesmo ali, no meio de tantas desvirtudes, existe virtude. E aos poucos, então, você começa a cuidar do terreno. Vai dar trabalho? Claro que vai dar trabalho. Vai precisar tirar todo o mato. Vai precisar tirar todo o lixo. Vai precisar cuidar do solo, porque agora o solo está contaminado. Então, temos em nós esses sentimentos que cultivamos nessa e em outras vidas. Não demos tanto valor para aquele terreno. E agora, aos poucos, estamos, então, nesse processo de cuidar melhor do nosso terreno. De fazer, então, florescer, crescer novas plantas, novas árvores. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso caminho. Então, quando eu falei de emoções não tão boas, são essas emoções que cultivamos nessa e em outras vidas, não só emoções, mas ações, pensamentos, ainda cultivamos, mas aos poucos, para que uma nova planta floresça, uma planta saudável, a gente precisa cuidar desse terreno.
E acontece que, para nos sentirmos, para eu me sentir melhor com toda essa minha insegurança, com todo esse terreno mal cuidado, o que eu faço? Eu olho para o terreno do vizinho. Eu não olho para o meu terreno, eu não dou tanta atenção assim para o meu terreno. Eu prefiro olhar para o defeito do terreno do outro. Porque até hoje ainda vemos o cisco no olho do nosso vizinho, não enxergamos a trave no nosso olho. Mas o bate-papo de hoje é justamente para a gente mudar e quebrar esse paradigma. Você é muito especial. Você é único. E vai, sim, progredir, porque o progresso, ele é fundamental. E esse nosso papo é justamente para um olhar também interno. Quando falamos de virtudes e falamos de desvirtudes, nós estamos falando de olhar para nós mesmos. Nós estamos falando de começar uma limpeza no nosso terreno, começar uma reforma dentro de nós. E aí, em cima disso, eu encontrei um texto na internet, não encontrei o autor, então, se alguém tiver o autor, depois posta no chat, por favor, que diz o seguinte, deixa eu só abrir aqui. Olha que legal. Os homens caminham pela face da terra em fila indiana, cada um carregando uma sacola na frente e a outra atrás. Na sacola da frente, nós colocamos as nossas qualidades. Na sacola de trás, guardamos todos os nossos defeitos. Por isso, durante a jornada pela vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos, presas no nosso peito. Ao mesmo tempo, reparamos impiedosamente nas costas do companheiro que está adiante todos os defeitos que ele possui. Legal, né? Eu achei incrível esse texto. E aí eu deixo, então, uma pergunta para vocês antes de chamar o moderador. O que você anda carregando na sua sacola? É importante, é fundamental fazer essa pergunta. O que eu ando carregando na minha sacola todos os dias? Por que essa pergunta é importante? Como eu disse, com aceitação e sem culpa, nós temos mais condições de transformar o orgulho em humildade, a tristeza em alegria, a violência em amor. Então, primeiro eu preciso aceitar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que está dentro da minha sacola. E não só olhar para a sacola da frente. Não só olhar para as minhas virtudes. Eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Como que você vai dar esse passo? Como que você vai para o caminho do progresso se você não sabe exatamente aquilo que você precisa melhorar? Precisamos fazer essa autoanálise constantemente, diariamente, acompanhando as nossas atitudes,
acompanhando as nossas ações. No final do dia, pensar, refletir tudo que foi feito, tudo que foi pensado, tudo que foi sentido, sem culpa, com aceitação, que dessa forma vamos conseguir fazer a transformação. Pode falar, Léo. Vamos lá. A segunda pergunta, mas pelo que eu percebi, você já respondeu, mas eu vou deixar para que as pessoas consigam, né? Vai só abrilhantar ainda mais o que você falou, né? A pergunta era, você comentou que a desvirtude é uma ausência da virtude. Então, as desvirtudes foram efetivamente construídas por nós ou são resultantes da não construção das virtudes? Então, quando você deu o exemplo aí do campo de futebol, campo de futebol não, né? O terreno vazio, você deixou bem explícita aí a resposta à pergunta, mas deixei aí para caso você queira acrescentar, além de tudo que você já colocou, sinta-se à vontade. Hoje eu estava no trânsito e uma pessoa, né, um motorista atrás de mim, ele deu aquela buzinada de 2 minutos, sabe, que não tira a mão da buzina, e imediatamente coloquei a mão no vidro para abrir o vidro e para esperar ele passar. Nesse momento, eu pensei assim, hoje eu vou dar uma palestra sobre desvirtude. E olha o que eu estou fazendo. E ainda pensei assim, e se for Adriano? Brincadeira. Mas não tenho vergonha, nem culpa de contar essa história. Na verdade, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque em outros tempos eu falaria alguma coisa para ele. Não só isso. Eu alimentaria o sentimento talvez o dia inteiro só por causa daquilo. Então, eu me senti muito feliz, porque eu dei um passo à frente. E é nesse sentido, com muita responsabilidade, que eu gostaria que vocês entendessem como nós vamos transformando as nossas desvirtudes, lapidando e transformando elas em virtudes. Porque temos no Livro dos Espíritos características dos espíritos. E existe lá uma característica chamada espíritos puros. Ele não fala espíritos mais evoluídos, super evoluídos, ele fala espíritos puros. O que são espíritos puros? São espíritos que já trabalharam as suas impurezas e, por essa razão, se tornaram espíritos puros. Esse é o sentido de trabalhar as desvirtudes. Transformar essas desvirtudes em virtudes. Purificar através de todas as experiências, como eu disse, hoje eu tive uma experiência, através de experiências no dia a dia, experiências no cotidiano. Não são grandes experiências, você não precisa esperar algo grande acontecer. É só você prestar atenção no seu dia, porque as pequenas experiências que o Pai envia são essas experiências que vai te ajudar a purificar
e transformar aos poucos essas desvirtudes em virtudes. Pode falar, Jeane. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes só queria avisar aqueles que gostaram da reflexão, né, da fila indiana. Eu coloquei ela no chat e o autor é Gilberto Denucci. Aí tá aí no chat quem quiser copiar. Você está colocando a questão das desvirtudes, né? E você chegou a um momento que você comentou da gente não se culpar pelas desvirtudes. Mas é um costume, né, da maioria de nós, de demorar, né, para enxergar essas desvirtudes, mas quando a gente enxerga, a gente alimenta a culpa. Como trabalhar isso? Como trabalhar essa questão de enxergar essa desvirtude, saber que eu tenho que lapidá-la, mas sem o peso da culpa? Quando falamos em virtudes, nós não estamos falando de algo externo. Estamos falando de algo interno. Porque eu não vou encontrar a virtude fora de mim. A virtude, ela já está em nós. Porque o Pai mora em nós. E por essa razão, nós sim temos essa virtude. Ela só está, digamos, esquecida, adormecida, precisando então que a gente encontre, né, essas virtudes. Precisando um pouco mais de cuidado, atenção, né, principalmente atenção da nossa parte. Por essa razão, não podemos nos sentir culpados, porque tivemos oportunidades, erramos muitas vezes, acertamos outras vezes, e esse é o caminho. O caminho é da lapidação, o caminho é do aperfeiçoamento. É isso que o Pai espera de nós. Então, quando nos culpamos, quando nos enxergamos como uma pessoa que alimenta o ódio, por exemplo, ou quando uma pessoa é muito egoísta ou muito prepotente, quando nos culpamos, não andamos, paralisamos. Então, a questão é, nós somos seres imperfeitos. Isso a gente precisa entender. Estamos em um processo evolutivo. Precisamos melhorar, precisamos crescer. E não vamos conseguir sem identificar as nossas falhas. Então, eu sei que pode soar estranho, mas fique feliz quando você realmente descobrir algo que não está tão bom em você. Não se culpe. Fique feliz, mas responsabilize-se. Como? Agora que você se conhece, agora que você entendeu que existe algo que precisa ser melhorado, trabalhe com afinco nessa mudança. E como eu disse, essa mudança é no dia a dia, nas pequenas coisas. São as coisas simples. Respondido? Quer falar, Léo? Eu não quero falar, não. O povo que quer falar por mim. Vamos lá. Primeira pergunta. Engraçado que hoje eu percebo que fixo-me muito mais nas minhas desvirtudes do que nas minhas virtudes que estariam na minha sacola à frente do meu peito. Por que que isso acontece? Olha, é muito provável que você está em uma busca contínua e intensa da sua melhoria. Quando deixamos
de lado, vamos dizer assim. Um pouco mais de lado, né? Não vamos também deixar de cuidar das nossas virtudes. Mas quando paramos um pouco de olhar para as virtudes e passamos a olhar para as nossas desvirtudes, isso quer dizer que sim, você está cuidando, você está buscando, você está no processo que você mesmo se propôs a fazer. Então, continue nesse processo de busca e de aperfeiçoamento, de lapidação, de melhorias. Esse é um passo muito importante, porque como podemos melhorar, como podemos mudar, se não sabemos o que melhorar e o que mudar. Nesse caso, se você já sabe algumas coisas, ótimo, continue nesse caminho. É um caminho que não é um caminho fácil, é claro que não é fácil a gente olhar para nós mesmos e começar a apontar e começar a descobrir as nossas falhas, mas é o que é preciso fazer, gente. Estamos aqui para isso. Então, continue, é o que eu posso dizer. Quer falar, Jean? Dentro dessa sua resposta, eu queria te fazer, né, colocar uma coisa. Eu estava até aqui lendo de novo a reflexão da fila indiana, que eu concordo plenamente com você que a gente tem que enxergar as nossas desvirtudes para saber como trabalhá-las. Mas o que eu vejo é que muitas vezes a gente se prende às desvirtudes e não enxerga as nossas virtudes. E quando isso acontece, geralmente a gente está enxergando a virtude do outro e está achando que a gente só tem desvirtude. Usando o exemplo, né, dessa reflexão que você trouxe da fila indiana, isso poderia significar que ao invés de estar olhando para frente, eu estou olhando para trás? Porque eu imaginei nessa fila indiana, porque se eu estou olhando para frente, eu estou vendo a minha bolsinha da frente, que estão as minhas virtudes, e a que está nas costas do meu amigo na minha frente, que tem as desvirtudes. Aí é aquela ideia, muitas vezes eu sou melhor que ele. Mas quando eu não estou vivendo o meu presente, não estou planejando o meu futuro e estou só olhando para o meu passado, se eu só olho para trás, eu só vejo as minhas desvirtudes e a virtude do outro. Isso também poderia acontecer? Olha, o olhar para trás não necessariamente é o olhar para o passado. O olhar para trás é o olhar para as suas desvirtudes, aquilo que você realmente precisa melhorar. O problema de olhar para frente é você olhar para as desvirtudes do outro. Agora, olhar para as suas virtudes e até mesmo ficar feliz por elas, isso, claro que precisamos fazer, né? Aliás, são vitórias, pequenas vitórias, e sim, precisamos comemorar, por que não? Né? Com muita humildade, mas sim, são vitórias. Então, as nossas virtudes são vitórias que ao longo de várias vidas, ao longo de várias encarnações, nós fomos lapidando e chegamos até elas. Então, sim, acho que o momento não é só olhar para as desvirtudes, e sim, continue olhando para as suas virtudes, porque elas são as suas vitórias, aquilo que você já conquistou, mas não se perca nelas, né? Não fique cego, né? Não use as suas virtudes para se engrandecer, para se sentir maior ou melhor que o outro, né? Precisamos tomar esse cuidado, mas sim precisamos nunca nos esquecer das nossas virtudes. Então, é um olhar tanto para frente, para nós mesmos, e também um olhar para trás, para as nossas desvirtudes. É o famoso equilíbrio. É o equilíbrio. Quer falar, Léo? Pergunta: tem diferença entre as desvirtudes e os defeitos? Não.
né? Os nossos defeitos, eles são desvirtudes, não tem diferença. A partir do momento que deixamos de praticar coisas que não são tão positivas, que podemos chamar de defeitos, é apenas um nome, né? É apenas uma forma de chamá-los. Transformamos, então, esse defeito em algo bom, em algo potencial. Então, é apenas uma forma de chamar as desvirtudes, né? Mas sim, podemos chamar de defeitos, podemos chamar de vícios, ok? Bom, Deus nos criou simples e ignorantes, mas com esse enorme potencial, porque nós temos o potencial divino em nós. Por isso, é preciso aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá no dia a dia. São essas pequenas oportunidades, desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. As oportunidades, elas estão aí batendo a sua porta. Faça uma reflexão de quantas oportunidades você teve hoje de dar um sorriso, de ajudar alguém, de não ser uma pessoa prepotente, de não ser uma pessoa egoísta, de não ser uma pessoa orgulhosa. É no dia a dia, é no cotidiano. Eu gosto muito de dizer isso, que é na simplicidade, porque quando Jesus ele chamou os seus discípulos, ele continuou vivendo junto a eles aquele dia a dia simples, o cotidiano. Foi no cotidiano da vida das pessoas que Jesus foi fazendo tudo o que ele veio fazer. Foi nas pequenas coisas. Jesus era tão simples, mas tão simples, que ele precisou levar um beijo para ser reconhecido antes da sua crucificação. Imagina só, isso quer dizer que ele era igual ao povo. Eu precisava reconhecer Jesus, então não conseguia reconhecer, porque ele estava no meio do povo, em toda a sua simplicidade. Então é nessa simplicidade que a Bíblia nos fala, que é a simplicidade do dia a dia, do cotidiano. Por isso é preciso aproveitar essas oportunidades, porque Deus nos deu essa capacidade de impulsionar o progresso. Nós temos essa capacidade de impulsionar. E isso está no livro O Consolador, na pergunta 253, que fala que as virtudes se adquirem em geral por meio de provações e repetidos aprendizados. Olha só. Repetidos aprendizados no cotidiano, no dia a dia, nas sucessivas experiências reencarnatórias, pois a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas. A dor, a luta e a experiência. Que experiência é essa? Experiência da vida. A experiência de viver a vida, de experienciar, de viver a vida com o peito aberto. É isso que ele está dizendo. Concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e eterna aquisição do Espírito. Olha que legal. A partir do momento que você adquire a virtude, ela é eterna aquisição do seu espírito, incorporada aos seus valores, conquistados pelo quê? Trabalho
no esforço próprio. Esforço, trabalho no esforço próprio. É preciso esforço, claro, e trabalho. E o trabalho é no dia a dia. Uma outra questão também que eu trouxe para vocês, que é a questão 894 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário? Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Olha que interessante a resposta. Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Ou seja, todos já passaram pelas mesmas circunstâncias, pelo mesmo caminhar. Aqueles que não precisam lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. E é por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e as suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Legal falar de hábito, né? O bem se tornou um hábito. Vamos dar um exemplo aqui de academia. Você está aí o tempo inteiro falando, eu preciso voltar para a academia, eu preciso voltar para a academia, e vai passando, vai pulando, vai pulando. Em determinado dia você fala, não tem jeito, eu vou ter que ir. Você foi o primeiro dia. Foi muito difícil, ficou todo dolorido, toda dolorida. O segundo dia, mesma coisa. O terceiro dia, um pouquinho melhor. O quarto dia, melhorou um pouco. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. No segundo mês, você já está no automático. Você já não vive sem. Por quê? Porque adquiriu um hábito. Você conseguiu ver que aquilo era uma coisa boa para você. Então, fazer o bem também pode ser um hábito. Fazendo o bem um pouquinho todos os dias, podemos sim transformar em um hábito. E quando se transforma em um hábito, quando conseguimos isso, começamos a fazer então sem esforço. Quase no automático, porque é normal para mim agora fazer o bem. Eu não preciso de nenhum esforço. Muito legal essa questão 894. Pode falar, Jeane. Vai falar da academia? Não, mas eu não gostei desse exemplo, não. Porque nunca virou um hábito para mim, mas tudo bem. Você colocando na questão do esforço, né? E é realmente, muitas vezes, lapidar essas desvirtudes algo que pode ser dolorido para nós. Mas será que também essa dor, né, esse, né, ato, essa luta, né, em lapidar essa desvirtude, também não vem do fato de que nós não temos a paciência de compreender que essa lapidação ela tem que, às vezes, ser gradual? Porque eu acho que, às vezes, a gente quer uma mudança brusca, tipo, eu descobri que eu faço uma coisa errada, eu quero mudar hoje. E será que isso também não traz uma dor excessiva? Se eu tivesse um pouco mais de paciência, seria diferente? Sim, faz muito sentido, tá? Porque, normalmente, né, nós queremos grandes feitos, né, e esquecemos dessas pequenas mudanças diárias. Como eu disse, o exemplo da academia, vai demorar um tempo, né? Vai demorar um tempo para você poder realmente se sentir bem, se sentir em forma.
Tem até uma outra história que eu gosto muito, que é a história do corredor, né? É uma história real, tá? Quem me contou essa história quem me falou isso foi o meu terapeuta. Ele corre uma São Silvestre, e aí um amigo dele chegou para ele e falou bem assim: poxa, você foi bem nessa edição, né, da São Silvestre, você correu muito bem. E ele virou para um amigo dele e falou assim: olha, correr a São Silvestre é fácil. O difícil foi ter que acordar todos os dias bem cedo para treinar, nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias de frio. Então, a gente esquece disso, né? A gente precisa fazer um pouco todos os dias e não querer fazer tudo de uma vez. Se você sair daqui agora e for querer correr a São Silvestre sem treinar, você não vai conseguir terminar, muito provavelmente. E aí você vai até desistir no caminho, vai se sentir culpada. Então, sim, muitas pessoas, elas querem fazer de um dia para o outro. Mas, gente, não esqueçam que muitas dessas desvirtudes, elas foram construídas com muito tempo. Então, não vai ser do dia para o outro que vamos conseguir lapidá-las, mas sim fazendo um pouquinho todos os dias. Pode falar, Léo. Mas a gente está com a mãozinha aí, ó, tem prioridade na... Você está ainda? Eu não sabia. Não, é só uma coisa, só dentro do que você falou, é rapidinho, se depois puder comentar, você pode deixar para comentar depois. Você chegou a falar, né, lá no início, a questão de que a gente não cria virtude, a gente transforma a desvirtude em virtude. E eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente tem essa imagem de querer destruir uma desvirtude que a gente tem, esquecer que é uma reconstrução. Mas como que uma desvirtude vai ser matéria-prima para uma virtude? Ótima pergunta, hein? Vamos ver se eu consigo responder essa pergunta. Ela sim, ela é matéria-prima. Você falou a palavra-chave, matéria-prima. Porque vai ser com ela, vai ser através dela que vamos ter, então, a matéria-prima para transformar em uma virtude. Como vamos fazer isso? Por meio das nossas experiências. Por meio das nossas experiências no dia a dia. Então, são as experiências que vão nos proporcionar conhecimento e vão nos dar os acessórios que precisamos para transformar essas desvirtudes em virtudes. Então, quando eu falei lá no início de a culpa não vai te levar a nada, né? A tristeza não vai te levar a nada, justamente foi para isso, foi para chegar nesse ponto de que precisamos se identificar as nossas desvirtudes e, a partir daí, começar o trabalho. Como? A partir das nossas experiências diárias. Então, são essas experiências que vamos lapidando. Esse exemplo que eu dei do carro é um exemplo de início de lapidação de uma desvirtude. Eu ainda fui com vontade de abrir o vidro, mas aí eu pensei, não, para que eu vou fazer isso? Inclusive, vou dar uma palestra hoje sobre desvirtude. Então, já estou em um processo de, vamos dizer assim, de transformação de uma desvirtude para uma virtude. Tudo bem? Fala, meu querido. Vamos lá. Vai voltar um pouquinho na pergunta, né, que a Jane tinha feito. Então, a pergunta é, nesta pergunta, Jane, a falta de paciência não é uma desvirtude? E aí, complementando, né? Então, não teria que ser a cada experiência lapidada para se tornar uma virtude concretizada em nós? Eu repete a segunda. Então, não teria que ser a cada experiência lapidada para se tornar uma virtude concretizada em nós?
Não vai ser uma experiência, são várias experiências, e essas experiências, elas então vão nos levar a esse trabalho de lapidação, tá? E sim, a impaciência, né? Foi a primeira pergunta, não foi isso? Sim, claro, a paciência, ela é uma virtude. Então, dessa forma, a impaciência, ela é uma desvirtude. Uma pessoa paciente é uma pessoa que ela espera chegar a hora certa, né? Com calma, com tranquilidade. Então, sim, se quem fez essa pergunta, estou só aproveitando o exemplo, tá? Se quem fez essa pergunta, por exemplo, é uma pessoa impaciente, ela já reconhece isso, que é uma pessoa impaciente, então sim, aproveite as experiências do cotidiano da vida para você começar a transformar essa impaciência em paciência. Bom, quando a gente fala em virtude, desvirtudes, nós estamos falando em transformação. É sempre bom a gente ter uma referência, não para imitar, porque cada um é cada um. Ninguém é igual a ninguém. Mas, claro que podemos aproveitar a experiência do outro. As experiências, elas devem ser aproveitadas por nós, a experiência do outro. E para falar de transformação, de mudança, alguém que transformou radicalmente, né, as suas desvirtudes por virtudes, não podemos deixar de falar de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele é uma inspiração, né? Uma inspiração de fé, uma inspiração de redenção, uma inspiração para trilhar um caminho de evolução espiritual. Para quem não conhece, né, a história de Paulo, ainda como Saulo, ele ajudou, né, a condenar à morte o Estevão, que depois descobriu que era o irmão da sua noiva, e depois ainda essa noiva, já, né, ex-noiva, né, já no leito de morte, confessa então para o Paulo que tinha se convertido ao cristianismo e ele ficou muito revoltado. Então, olha só, hein? Fora todas as outras coisas que ele fez, ele ajudou a condenação da morte do irmão da sua noiva e depois ele ainda ficou muito revoltado quando encontra essa então ex-noiva no leito de morte e ela diz que tinha se convertido ao cristianismo. Paulo, então, ele vai em busca de Ananias, que foi, então, a pessoa, o responsável em converter Abigail ao cristianismo. Ele foi em busca de Ananias para matá-lo. Essa era a ideia dele. E aí algo inesperado acontece nesse caminho. Eu estou resumindo, tá? Para quem não conhece a história, claro. Algo inesperado acontece na vida dele. Jesus aparece para ele, uma luz intensa, uma coisa maravilhosa, uma luz tão intensa que ele, inclusive, fica cego. Né? E Jesus, então, chega para ele e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus. Paulo veio, então, a se tornar um dos maiores missionários do cristianismo. Ele começou um processo de lapidação. Primeiro, ele enxergou aquilo que não estava bom e começou, então, um processo de lapidação das suas desvirtudes em virtudes. O que é esse exemplo de Paulo? O que podemos aprender com esse exemplo de Paulo? Paulo foi uma pessoa muito cruel, gente. Muito cruel. E assim mesmo
e assim mesmo ele conseguiu se transformar em um dos maiores e mais importantes missionários do cristianismo. Com força de vontade, com fé, com persistência, ele não abaixou a cabeça, ele não ficou, se sentiu culpado, envergonhado, triste, ele simplesmente resolveu mudar. Ele simplesmente resolveu evoluir na sua jornada. E um ponto importante, tá? Que eu acho que mostra muito bem o que é essa mudança. Ele deixou de ser um homem velho e passou a ser um novo homem. Essa é a proposta que eu venho apresentar para vocês. Que a gente possa nos transformar e deixar para trás aquilo que já está velho, sem culpa, e seguir o nosso caminho nessa transformação de um novo homem. E esse exemplo de Paulo eu adoro, eu amo esse exemplo, porque ele mostra que é possível. Por que não? Pode falar, Jean. Né, trazendo esse exemplo de Paulo para a nossa vida, o que a gente poderia encarar, no nosso caso, essa cegueira? Porque, assim, a gente vê que ele precisou ficar cego por um tempo para conseguir mudar. O que seria essa cegueira, né? O que a gente estaria deixando de ver para conseguir fazer essa mudança? Estou adorando esse apoio hoje. Essa cegueira foi o tempo que ele precisou para se conhecer. Foi o tempo que ele precisou para seguir na sua mudança. Todos nós precisamos desse tempo. Esse tempo do Paulo foi um tempo menor, é claro, porque Jesus precisava dele ali o mais rápido possível, mas nós também temos esse tempo do autoconhecimento, esse tempo para enxergar melhor as nossas ações. E eu vou além. Nós precisamos desse tempo, e esse tempo ele pode ser 10, 15, 20 minutos diários. Pode ser um tempo que você vai refletir sobre as suas ações. Pode ser um tempo que você vai refletir sobre o que foi positivo e o que precisa ser melhorado. Imagina parar 20 minutos por dia, 15 minutos por dia para fazer uma autoanálise. Se você tiver mais tempo, ótimo. Mas 15 minutos por dia para você poder acompanhar o seu dia e entender melhor por que você tomou tais decisões e o que essas decisões, para onde essas decisões elas vão te levar, isso é muito importante. Então, porque lapidar, né? Se lapidar para essas virtudes exige esse tempo, exige empenho, exige dedicação, né? Por isso a gente precisa usar boas escolhas, né? Porque aquilo que fizemos ontem já foi feito, mas o que fazemos hoje pode ser diferente e depende das nossas escolhas, né? Então, quais são as minhas novas escolhas? Quais são os meus atuais pensamentos, os meus atuais sentimentos? O que eu estou alimentando? Né? O que eu estou alimentando hoje que vai, então, que vai me mostrar o que eu vou ser amanhã, né? Então, eu acho muito importante isso, de você conseguir parar um pouco para essa reflexão.
Todos nós precisamos dessa reflexão, seja uma reflexão de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, enfim, mas cada um com o seu tempo, mas sim uma reflexão de parar um pouco nesse dia tão corrido, nesse dia a dia que temos tantas coisas, né, para fazer, tanto entretenimento, redes sociais, tantas coisas que nos chamam a atenção, que às vezes nos esquecemos de olhar para nós mesmos, esquecemos de ver e entender o que nós fizemos e deixamos de fazer. Então, sim, um momento de reflexão. Respondido? Não, respondeu só para assim, para ficar mais claro. Então, eu posso encarar essa cegueira como fechar os olhos por alguns minutos para fora e começar a abrir os meus olhos para dentro, né? Tentar me enxergar, né? Perfeito. Então, Perfeito. Melhor impossível. É isso mesmo. Léo? Eu vou só dizer como que Vossa Excelência está inspirado, né? Mas me lembrou de um conselho que atribui-se a Freud, né? Que ele diz que olhe para dentro, né? Para suas profundezas e busque conhecer primeiro, né? Então, você está aí inspirado pelo mais alto mesmo. Mas a pergunta é, o tempo de Paulo poderia ser resumido somente nos 3 dias ou a cada dia da sua atividade missionária? Pode repetir, por favor? Claro, pô. O tempo de Paulo poderia ser resumido somente nos 3 dias ou a cada dia da sua atividade missionária? Quando ele diz o tempo, é esse tempo que nós estamos dizendo de reflexão, né? Esse tempo de olhar para dentro. Não, esse tempo ele não para, né? Ele não para porque estamos em uma eterna evolução. Então, esse tempo continua. É claro que ali, naquele momento, ele precisava se tornar um novo homem, né? Ele precisava deixar para trás muito ódio, muito rancor, algo que realmente ele precisava mudar, uma mudança radical. Mas sim, ele foi se transformando e tem vários relatos, né? Depois disso, ele mesmo com Pedro, né? Existe uma história muito interessante que Paulo ele quase discute com Pedro em um determinado momento, porque estavam falando que Pedro era mais importante, outros Paulo mais importante, então ele quase discute e ele, então, Pedro mais agitado, ele para e fala, Pedro, você é o mais importante, eu estou aqui para ajudar. Então, assim, até nesse processo, esse processo continua tanto com Pedro, tanto com Paulo. Então, sim, é o tempo inteiro. Pegando o gancho da Jeane, eu abri aqui agora um trechinho que aí responde, só completa, né, o que a Jeane falou, do Livro dos Espíritos, na pergunta 919. E aí Kardec ele pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida? E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é isso, né? É o olhar para dentro, né? Então, qual o meio prático mais eficaz para melhorar nessa vida? É se conhecer, é fazer essa reflexão que, nesse momento, eu falo que podemos fazer essa reflexão diária. Seria uma boa conduta aí se a gente conseguisse fazer uma reflexão diária. Quando falamos em virtudes e falamos em desvirtudes, automaticamente caímos, para a gente poder
fechar esse tema, caímos em um tema muito conhecido chamado reforma íntima, né? Que é um processo. Né? A reforma íntima, ela é quando se fala o que é uma reforma íntima? A reforma íntima é um processo de autoconhecimento, que é essa transformação, né? Quando se fala reforma íntima, é uma transformação, ou seja, uma reforma. Você mudou algo, né? Então, a desvirtude, ela é lapidada para uma virtude através de uma reforma íntima, né? Que foi o que eu disse, né? Que é conhece a ti mesmo, né? E nós temos aí, então, um grande exemplo, né? O maior exemplo de virtude, né? Jesus Cristo, né? O maior exemplo que já encarnou nesse planeta, de capacidade de amar, enfim. Ele nos deixou uma fórmula, né? Podemos dizer assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a fórmula para um caminho da virtude. Qual que seria, se tivesse uma fórmula, se alguém me perguntasse, se fosse uma pergunta, existe uma fórmula para a gente poder, então, lapidar as nossas desvirtudes para conseguir atingir a virtude? Eu usaria, então, as palavras do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, porque o caminho é o amor. O caminho é a caridade. O caminho é a compaixão. Esse é o caminho. Não existe outro caminho. Quando você ama o próximo, você deixa de pensar em você e começa a pensar no outro. Então, egoísmo não sobrevive com amor. A prepotência não sobrevive com amor. A falsidade, ela não sobrevive com amor. A amargura não sobrevive com amor. A tristeza, o medo não sobrevive com amor. O caminho é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. O caminho do amor. Uma coisa que não é simples. Estamos aqui para isso. Mas Jesus já falou isso lá atrás. Muitas pessoas se perdem, muitas pessoas se sentem perdidas, é melhor dizendo, porque acham que não existe o caminho, ou que estão encurraladas, ou que estão no fundo do poço. Não existe fundo do poço. Não existe fim. Existe, sim, o caminho do amor. O caminho do amor que nos leva a essa vida eterna. Esse é o nosso compromisso. Então, trabalhando a nossa iluminação interior, né? Aprofundando com estudo do Evangelho, vivendo as experiências de peito aberto, entendendo que aquilo está acontecendo por alguma razão e que vai te ajudar a se transformar numa pessoa melhor, aceitando as experiências da vida com esse peito aberto. Porque aí, com o peito aberto, a gente consegue encontrar as respostas que tanto procuramos. Porque quando nos fechamos, não conseguimos as respostas. Mas quando nos abrimos para a vida, estamos aqui, nessa vida, para viver essas experiências de peito aberto. São essas experiências que vão
nos levar a esse crescimento, que vão nos levar para o nosso progresso. E estamos no caminho. Hoje é uma sexta-feira. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui, trocando ideias, discutindo coisas para o crescimento, tentando se entender. Esse é o caminho. Quem está aqui ou está em casa lendo um bom livro, ou está realmente tentando evoluir, está vivendo a vida de peito aberto, que é encarando a vida do jeito que ela tem que ser. Jeane. Só se eu puder rapidinho falar, quando você coloca esse peito aberto, qual é a diferença de encarar a vida com o peito aberto, mas encarar com responsabilidade, com prudência, né? Porque às vezes a gente pode encarar que é ir aceitando tudo e não pensar muito a respeito. Quando eu falo encarar a vida de peito aberto, é porque precisamos entender que as experiências, as que achamos boas e as que achamos não tão boas, elas estão acontecendo na sua vida justamente para a sua evolução. Então, encarar a vida com o peito aberto é aceitar essas situações, mas com responsabilidade. É aceitar com responsabilidade de que essas situações elas estão acontecendo, e se você aceitar de peito aberto, que é agora eu entendi melhor o que você falou de peito aberto, que é você, não é só você aceitar e ficar parado, é você aceitar e seguir o seu compromisso de melhora íntima, de progresso. Então, aceitar a vida de peito aberto não é reclamar, é ser grato, é ser alegre. Isso é aceitar a vida de peito aberto, aceitar as situações que o Pai nos manda para o nosso progresso, mas com alegria, com amor. Isso é aceitar, encarar a vida de peito aberto. Então, pessoal, o que podemos dizer sobre desvirtudes e virtudes? Vocês têm aí um saco de virtudes e um saco de desvirtudes. Não olhe para o saco do outro, porque o que é do outro é do outro. E o que é seu é seu. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo se comparando. Não faça isso. Não se compare a ninguém. Nós somos únicos. Cada um tem a sua jornada. Nós podemos ter referências, boas referências. Agora, se comparar, não se compare. Jesus é Jesus, Paulo é Paulo, você é você. O nosso caminho é evoluir. E evolução pelo amor, pela caridade.
Quando evoluímos pelo amor e pela caridade, não olhamos para o outro, para os erros do outro, para os desvios do outro, mas olhamos para o outro com compaixão. Sabemos que ele também está na mesma jornada. Por que esquecemos disso? Que o outro está na mesma jornada. Não perca esse tempo. Quer perder tempo? Perca com você. Fazendo essa reflexão. Olhando para dentro. Olhando com os olhos do coração. Tudo bem? Posso fazer uma oração para encerrar? Vamos todos agora sentar aí nas suas casas numa posição bem confortável. E pensar somente em Jesus. Pense nele. Da forma que você quiser. Porque acredite, ele está aí do seu lado. Ele está aí do seu lado. Pai, agradeço por essa oportunidade. Essa oportunidade de aos poucos me lapidar, aos poucos deixar para trás alguns vícios, alguns equívocos. E cada vez que eu faço isso, Pai, eu me sinto mais conectado a Ti. Cada vez que eu faço isso, eu começo a ver a vida com outros olhos. Eu começo a ver que eu tenho muito, mas muito. Eu começo a agradecer todo momento a Ti. Por essa oportunidade de vida, por ter uma família, por ter amigos, por ter um trabalho, pela oportunidade de ajudar o próximo. Ó, Pai, eu tenho muito. Tenho muito e eu sei que cada vez que eu sigo em frente no caminho da evolução, eu me sinto mais rico de Ti, mais rico do Seu amor, da Sua luz, da Sua compaixão. Nos abençoe a todos, que assim seja.